Boa noite, irmãos. Graça e paz. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma noite, que o Senhor nos concede de estarmos na casa do Senhor para adorá-lo, para estudar a palavra do nosso Deus e ter a interpretação do Espírito Santo, a revelação do Espírito Santo para as nossas vidas. E assim estaremos conhecendo cada dia mais a palavra do Senhor. Nós vamos relacionar aqui os irmãos que estaremos orando. Pelo irmão Benê, irmão Elias, pelo Eduardo. O Eduardo, ele já está em casa, mas ainda estamos aguardando a recuperação, Ele ainda não está no normal, mas cremos que Deus pode fazer acontecer milagres. Também pela vida da irmã Margarida, para que o Senhor restaure. Essa semana ela teve uma melhora, graças a Deus. E nós louvamos ao Senhor, porque Ele tem feito maravilhas. E tem ajudado a irmã Margarida e também os familiares, que acabam sofrendo junto. Também a irmã Maria, mãe da Sônia Jorge. Que Deus continue abençoando a vida dela, abençoando a família, para que todos sejam restaurados em nome de Jesus. Continuamos orando pela Marina, pela Joana, a irmã Joana. Ela está melhor, graças a Deus. Também pela Adriane Castro, o esposo, e os dois filhos, o Luiz Carlos, Nicolas e Andrei. O seu Clarindo, que é pai da Andréia, lá do estadual. Ele teve um pouquinho mais de complicação, mas Deus é maravilhoso e eu tenho certeza que Deus vai restaurar a vida dele. O irmão Wilson da Terezinha era para fazer um procedimento hoje, mas não deu certo de fazer o procedimento agora à tarde e vai ter que passar pela cirurgia, Era para fazer um procedimento antes da cirurgia, mas não teve condições. Então que nós possamos continuar orando pela vida dele, para que Deus o abençoe. Tem mais algum nome aí, irmã Maria? Então fale para nós, por favor. Quero também pedir oração, continuar orando pela irmã Almerinda, para que o Senhor aguarde. Esse você lembra, que é para Deus libertar. Certo. Gabriela tentou se matar. Isso. Temos também um pedido de oração por um jovem, o Jefferson, para que Deus entre com providência. E também a Gabriela, é uma jovem de 19 anos que tentou se matar ontem. Então nós já sabemos do quadro. E vamos pedir a Deus que traga libertação na vida desta jovem e o nome de Jesus Cristo seja glorificado através da vida dela, através do milagre que Deus pode fazer. Nós cremos que Deus faz. Então eu quero pedir aos irmãos que se coloquem de pé nesse momento, vamos orar. O pai do Roberto? Vamos orar então, pelo pai do Roberto que amputou a perna. Dificuldade, Pelo jeito foi trombose? Ah, certo. Vamos orar. Pai soberano, eterno e amado que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito para com a nossa vida. Obrigado a Deus pelo dia que passamos, pela noite que se inicia. Obrigado pela oportunidade de estarmos mais uma vez na Tua casa para apresentar o nosso culto ao Senhor nesta noite. Um culto de estudo bíblico, que nós possamos ser orientados pelo Teu Espírito Santo e a Tua palavra revelada em nosso coração. Nos ajuda, Senhor, na nossa fraqueza, na nossa simplicidade, e que o Teu Espírito Santo tenha liberdade sobre nós, para fazer acontecer todos os Teus planos e projetos que o Senhor tem designado para as nossas vidas. Deus, alcança cada nome que nós relatamos aqui agora, aquele, Senhor, que porventura passou, que não conseguimos falar, o Senhor conhece. E nós queremos te pedir, ó Deus, que entra com providência nessas vidas, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo transformação, trazendo salvação de almas. Senhor, esta jovem que tentou se matar ontem, Pai,
arranca elas das mãos do inimigo, porque nós sabemos que o inimigo das nossas almas, Senhor, que propõe isso para as nossas vidas. Mas maior é o que está conosco do que o que está no mundo, do que o que está lá fora. E é através do poder do nome de Jesus que nós declaramos, Senhor, que seja quebrado toda armadilha, toda seta, todo dardo, tudo aquilo, Senhor, toda armadilha, toda ferramenta que porventura foi forjada contra a vida dessas pessoas, que sejam agora, Senhor, sejam agora quebradas e lançadas por terra, e que prevaleça, ó Deus, o Teu Espírito Santo, a Tua glória sobre a vida de cada um dessas pessoas. Nós te pedimos isso, cientes que o Senhor nos ouve, e o Senhor pode fazer acontecer esses milagres. Em o nome de Jesus Cristo te pedimos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Podeis assentar. Muito bem. Semana passada nós concluímos a leitura na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1. Nós lemos a partir do versículo 18 e pudemos discutir um pouco sobre a situação que o ser humano se encontra quando ele não está com o Espírito Santo de Deus em seu coração. Tratando então da natureza humana, depois que Adão pecou, toda a raça humana é contaminada pelo pecado. Toda a raça humana, ela nasce debaixo do pecado e é necessário que haja agora um trabalhar do Espírito Santo, que venha uma nova aliança na vida do povo, não é? E nós sabemos que a última aliança, que é o sangue de Jesus Cristo que foi vertido no Calvário. Então hoje nós vamos falar, a nossa leitura está no capítulo 3 da mesma carta aos Romanos, e nós vamos meditar um pouquinho a respeito. Vamos lá aqui, capítulo 3 de Romanos. Ele vai falar um pouco sobre o privilégio dos judeus e também sobre a justiça de Deus para com toda a raça humana, né? Então nós vamos ler a partir do versículo 1. Essa leitura é uma leitura um pouco extensa, tá? Capítulo 3 de Romanos, do versículo 1 até o versículo de número 31, mas nós vamos fazer ela pausada, vamos fazer em 2 ou 3 partes, para que a gente possa entender. Na semana passada, a irmã Renata colocou uma pergunta, e acabou que a gente não conseguiu visualizar, e nós vamos responder essa pergunta hoje, porque ela é interessante. Tá? Qual foi a pergunta da irmã Renata? Quando eu falei a respeito dos ídolos que os homens levantam, criaram e continuam criando, e a ordenança de Deus não era para que se levantasse nenhum tipo de imagem de escultura, tanto imagem de que tem no céu, quanto que se tem na terra. Porque, na verdade, a gente não sabe o que tem no céu. Mas, por exemplo, os camaradas inventou um anjo, não é? Criou lá um tipo de... Tem a imagem do ser humano, mas que tem asas. Então, pronto, é um anjo. Nós não sabemos se é daquela forma. Mas é uma forma, uma figura que o ser humano encontrou e ficou desse jeito. Então, nem do que há no céu e nem do que há na terra, nenhum tipo de imagem, tanto de homens quanto de animais ou qualquer outra coisa, Deus repudia tudo isso. Não é para ter nenhum tipo de imagem. Somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Não levantarás para ti imagem de escultura. Então faz parte dos 10 mandamentos. Mas nós sabemos que os homens pecaram, né? E eu citei aquele episódio quando o povo de Israel aguarda Moisés. Deus fala para Moisés subir no monte,
que Deus ia orientar eles sobre os mandamentos, sobre a lei. Moisés chama Josué e chama os 70 anciãos que ele tinha levantado para ajudar a cuidar da congregação. Aí eles vão até o monte que Deus designa e lá eles começam a receber as coisas de Deus. Num certo período, depois que Deus passa a respeito de festa, a respeito da arca, a respeito de várias coisas, aí Deus quer ter um particular com Moisés. Então o Senhor fala para Moisés, sobe ao cume do monte, ou seja, lá no topo, que eu vou falar contigo lá. Então Moisés despede de Josué, Arão e os 70 anciãos. Deus já nesse momento tinha designado para Moisés como seria o sumo sacerdócio de Arão. Beleza. Então eles voltam, né? Eles estão no pé do monte, eles voltam para o povo de Israel. Josué continua no pé do monte, mas Arão e os 70 voltam para o povo. E Moisés conclui a sua subida. E lá Deus pega e fala com Moisés. E Moisés permanece no cume do monte por 40 dias e 40 noites. Nesse intervalo de 40 dias e 40 noites, é que o povo acha que Moisés sumiu, morreu, se Deus levou. Então eles falam para Arão, eles falam assim, olha, nós não sabemos o que aconteceu com Moisés. E nós precisamos de um Deus. Olha só, até então, no período que Moisés sobe, nos primeiros dias, porque a Bíblia não relata se ficou por todo esse tempo de 40 dias, mas eu creio que sim. A manifestação da glória de Deus no cume do monte era uma nuvem que rodeava o cume, e ali eles viam, o povo via, relâmpagos e trovões que davam no cume do monte, mostrando a presença de Deus naquele lugar com Moisés. Mesmo assim, o povo chama Arão e fala, nós vamos ficar até quando esperando esse Moisés aí? E se ele morreu? Então nós precisamos de um Deus, cria para nós um Deus aí, e a gente vai servir, como se fosse o Deus que tirou a gente do Egito. Olha a situação. E aí eles pegam, né? Arão pega e fala, não questiona, Arão não orienta, e eu acho que um dos maiores erros foi de Arão, porque Arão tinha que repreender o povo, né? Um líder sair para isso, embora ele não era o líder, mas estava no lugar de Moisés. Moisés falou para ele regressar, e ele era porta-voz de Moisés. Então ele tinha que dizer ao povo, olha, não vamos fazer isso, nós adoramos só a Deus e tal, mas não fez nada disso. Antes ele falou assim, então fala para as mulheres de vocês trazer tudo quanto é brinco, pingente, pendente, né? Alguns que dizem que naquela época já tinha os piercing. Não está relacionado, tá, irmão? Não está relatado aqui. Mas os brincos, sim, brincos e pendentes, que a gente calcula qualquer tipo de brinco e também colares, né? É só colar que fala no pescoço? Gargantilha, né? Corrente. Então tudo que fosse de ouro era para trazer. E eles trouxeram a Arão. Arão pega, coloca tudo isso num tacho, põe no fogo e ele derrete isso. E aí ele faz uma forma e a forma é de um bezerro. E aí ele pega, levanta um altarzinho, coloca o bezerro lá e fala para o povo, agora vocês podem adorar. E o povo começou a se prostrar diante dessa estátua, desse bezerro. Está lá em Êxodo. Não me lembro agora se é capítulo 3 ou 13. Eu não trouxe essa parte. Mas está lá, o bezerro de ouro é levantado. E o povo fala, agora vamos fazer festa. E eles começam a fazer festa, tanto que essa festa vai perdurar por todo o tempo que Moisés está no monte falando com Deus. E Deus escrevendo as leis, os 10 mandamentos, na tábua, ou na pedra, né? Que lá a tábua era pedra. E aí Moisés recebe de Deus essas pedras, desce, encontra Josué no pé do monte. E quando ele encontra Josué e vai para o lado do arraial do povo, ele ouve essas músicas, ele ouve dança, ele ouve grito, ele ouve a festa que estava acontecendo. Ele fala, mas uma época de festa, o que está acontecendo? Só que Deus já tinha falado para Moisés lá em cima, falou, olha, desce
E eu só estou citando essa história porque tem duas coisas bem interessantes nesse período, nesse episódio da história do povo de Israel. Uma colocação que Deus faz, Deus fala assim para Moisés: Moisés, desce porque o seu povo, o povo que você tirou do Egito, Deus dá ali coloca uma carga sobre Moisés. E Deus tem os seus planos, os seus desígnios, né? Mas Deus fala dessa forma: Moisés, desce, porque o seu povo que você tirou do Egito, eles estão adorando outros deuses. Eles se rebelaram, criaram uma imagem de um Deus diferente, e eles estão servindo. Deixaram de me adorar e estão adorando outro Deus. E aí, Moisés desce, encontra Josué, ele está com as tábuas na mão, com as duas pedras, e ele vai. Quando ele chega perto do arraial, que ele vê tudo aquilo, e ele vê o bezerro de ouro, a estátua que eles estavam adorando, Moisés se ira de uma tal forma que ele perde o controle. E ele pega e joga essas pedras no chão. Ele joga a pedra no chão. Mas a outra parte interessante é que Deus fala assim: eu vou acabar com esse povo. Eu vou destruir esse povo. O povo rebelde, povo que qualquer coisa murmura e começa a adorar outro Deus, eu vou acabar. E aí Moisés pega e diz para Deus, fala assim: olha, não faz isso não. É melhor o Senhor se arrepender. Olha o conselho, eu achei muito interessante. Moisés fala: Deus, é melhor o Senhor se arrepender desse mal que o Senhor está fazendo para esse povo. Porque se o Senhor matar esse povo, destruir esse povo, o que os inimigos vão dizer? Vão dizer que o Senhor tirou eles de lá. Aí Moisés devolve a responsabilidade do povo nas mãos de Deus. Ele fala assim: porque é o povo que o seu povo, que o Senhor tirou do Egito, não fui eu, foi o Senhor que tirou. Que o Senhor tirou do Egito, e agora o Senhor pega e mata eles no deserto, o povo vai dizer que o Senhor é um Deus vingativo e tal, e que não é um Deus que abençoa. E a Bíblia relata que Deus se arrepende de ter falado que ia destruir e não destrói, antes ele traz um perdão. Mas todo pecado tem consequência. E Moisés, quando ele chega, quebra as pedras, ele sentencia o povo. Ele fala: vocês serão amaldiçoados pelo que vocês estão fazendo. Então, qual foi a maldição que Moisés lança sobre o povo de Israel? Ele vai dizer assim: os maiorais dessas tribos, desse povo, vocês vão se virar agora, vocês vão desembainhar a espada, e vocês vão se virar um contra o outro, filho contra pai, irmão contra irmão. E a Bíblia diz que aconteceu isso. E caiu, acho que quase 3.000 ou mais de 3.000 homens. Quando a Bíblia diz homens, está dizendo homens que empunhavam a espada, soldados. Então, eles perderam mais de 3.000 homens por causa dessa desobediência e a sentença que Moisés coloca agora sobre a vida deles. Então, o pecado, quando nós não conseguimos nos livrar dele, ele traz uma consequência negativa, uma consequência ruim. Então, citando isso, a Renata fez uma outra colocação. Ela diz assim: pastor, mas você falou a respeito de animais, é que não pode adorar, mas Deus mandou levantar uma serpente. Não é? Então depois, não agora, mas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, e vamos explicar, e é muito boa também esta passagem, esse texto da história de Israel, porque ele vai apontar uma coisa bem interessante na vida do povo de Deus. Tá certo? Então vamos lá. Oi. 32? Isso, quase que eu acertei, né? Eu falei 3. 3 e 13. Nem juntando os dois não daria, né? Mas, obrigado, irmã Maria. Então é isso aí. Versículo 1 do capítulo 3, ele vai dizer assim: qual é, então, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Lembra que a semana passada nós citamos sobre a circuncisão? O que acontecia com o povo? Deus deu essa ordenança: todo menino
até o 8º dia ele tinha que ser circuncidado, para que ele estivesse dentro do padrão. Era um pacto que Deus fez com Abraão. Todo homem, todo menino, homem, tinha que ser circuncidado, porque era isso que provava que ele era um hebreu, ou seja, alguém do povo de Deus. Mas Paulo pergunta, ele fala assim, qual é agora a vantagem de ser esse judeu? De ser hebreu? Qual é a vantagem de ser circuncidado? Muita, sobre todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus, as promessas de Deus, os compromissos de Deus. E então, se alguns não creram, será que a incredulidade deles anulará a fidelidade de Deus? Então Paulo aqui faz uma colocação assim, olha, Deus fez um pacto, Deus fez um tratado, os oráculos de Deus é com o povo judeu, o povo da circuncisão. Então, se alguns deles não creram nisso, será que a incredulidade deles afeta o compromisso que Deus fez? Será que ele vai anular? A infidelidade de um ser humano pode anular a fidelidade de Deus? É isso que Paulo está perguntando. Aí ele vai responder assim, de modo nenhum. Seja Deus verdadeiro e todo ser humano mentiroso. Como está escrito, para que seja justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Então todo ser humano, porque a tendência nossa, irmão, é quando nós erramos, queremos nos justificar diante da palavra de Deus. Nós não queremos ser condenado ou ser punido, ou ser penalizado por causa daquilo que nós erramos. Antes a gente procura. Quer ver uma coisa legal? A Bíblia diz assim, ainda que o homem não seja fiel, Deus permanece fiel porque ele não pode revogar a sua palavra. Dentro desse contexto aqui. Então eu pego, cometo um pecado que eu quero cometer, um pecado consciente, e depois de eu pecar consciente, eu digo que eu sou digno de perdão. Por quê? Porque a fidelidade de Deus, ela não será aniquilada pelo meu erro, pelo meu pecado. Então eu vou continuar sendo salvo. Uma forma errada de se ver a graça de Deus. Ah, quer dizer então porque eu sou salvo pela graça, eu vou continuar pecando porque Cristo morreu para perdoar meus pecados? De modo nenhum. Porque eu não posso querer pecar muito para que a graça de Deus venha superabundar sobre os meus pecados. Antes, quando eu entendo a graça e recebo a graça de Deus para perdão dos meus pecados no sangue de Cristo Jesus, então eu deixo de ser um pecador, eu deixo de pecar. Então Paulo agora está mostrando isso para os romanos, porque os romanos estavam tendo essa convicção, vamos continuar no pecado, porque não é de nós, é Deus que faz, é Deus que salva. Se é Deus que salva, então eu não preciso deixar de pecar, porque se ele já me escolheu, ponto final. Muita gente pensa isso hoje, irmão. Muita gente pensa. Já que é o sangue de Jesus, não é? É Jesus que escolhe, Deus escolhe, Jesus atrai a ele pelo Espírito Santo, então o cara, eu posso fazer o que eu quiser, que eu não perco salvação. É claro que é verdade, não perde salvação, mas só não perde salvação quem é salvo verdadeiramente. E aquele que é salvo verdadeiramente, ele não vive por pecar, porque agora ele tem um compromisso com a fidelidade de Deus, e ele vai procurar viver. Por isso que o que nós estamos estudando hoje, fé e graça. Através da fé, nós recebemos a graça, que é gratuita, é um dom de Deus para a nossa vida, e assim nós somos livres do pecado, mas não passamos a viver no pecado como outrora nós éramos. Antes, nós procuramos viver uma vida digna e santa diante do nosso Deus. Tá bom? Aí ele vai dizer, olha, mas se a nossa injustiça evidencia a justiça de Deus, que diremos? Seria Deus injusto por aplicar a sua ira? De forma nenhuma.
Porque tem muita gente que diz que Deus não castiga. Deus é bom. Deus é bom. Ai, então Deus é só bom. Então logo Deus não condena ninguém. Talvez você já tenha conversado com uma pessoa que ela fala assim, eu não acredito no inferno porque Deus não ia criar o inferno para colocar o ser humano que Ele criou. Deus é todo amor, Deus é bom. Então Ele não vai condenar uma pessoa que Ele fez a imagem e semelhança. Mas, através do pecado, Ele condena sim. Então Paulo está dizendo, olha, por acaso Deus é injusto? Se Ele aplicar a sua ira, porque a ira de Deus, ela vem contra o pecado que está superabundando na vida do homem. Aí ele fala, eu estou falando como homem, tá? Como ser humano. Mas eu entendo que Deus, de forma alguma, será injusto por aplicar um castigo sobre alguém. Vamos aqui simbolizar, pegar o ato quando Jesus morre, quando Jesus é crucificado na cruz. Lembramos que tinha dois ladrões, não era isso? Um na direita e um na esquerda. Aquele que estava à sua direita, ele recebe do Espírito Santo o direito de arrependimento. E logo ele crê em Cristo. E ele diz assim, olha, esse é verdadeiramente o Filho de Deus. O da esquerda, que não recebe nenhum poder ou nenhuma autoridade para se arrepender, ele não se arrepende. Logo ele diz para Jesus, você não é o Cristo? Você não é o Rei dos Reis aí, o Senhor dos Senhores? Você não é Filho de Deus? Então por que você não desce da cruz? E ainda tira a gente daqui também. E aí eu vou crer em você. Negativo, ainda que Jesus fizesse isso, ele não iria crer. Porque não foi dado a ele o direito de crer, o direito de se arrepender, e ele não se arrependeria. Agora, o da direita, sim. E logo ele fala, você está falando besteira. Nós estamos aqui porque nós merecemos estar aqui. Nós somos pessoas ruins. Então nós merecemos ser condenados. Mas esse aí, nenhum mal fez. Antes ele só fez bondade, só operou milagre, só ressuscitou. Quer dizer, o que Cristo fez, ele reconhece como divindade, como aquele que é usado pelo Espírito Santo, com o poder de Deus, para fazer as boas novas da salvação. Aí ele diz, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus fala para ele, olha, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. E foi o que aconteceu, não é? Aí quando Jesus morre, logo em seguida os caras vão lá e quebram as pernas dos dois que estavam ali, e a hemorragia interna é fatal e eles vêm a falecer, e ponto final. Neste momento que Jesus morre e o ladrão morre, eles já se encontram no paraíso. Tá certo? Então, um foi dado o direito de receber o perdão e o outro não. E Deus não é injusto por isso, porque todos nós merecíamos o inferno. Pela justiça de Deus, pelo grande amor de Deus, é que nós somos alcançados pela graça que há em Cristo Jesus. Tem alguma pergunta aí, irmã Maria? Isso. Paulo fala isso, eu não lembro se é aos Coríntios ou Tessalonicenses que ele fala. Havia uma cédula ou uma nota promissória para a gente entender. Nós pecamos tanto que a gente tinha que pagar com a nossa vida. Então logo Ismael estava condenado. Vamos imaginar uma nota promissória que eu devo para o inferno por cometer pecado. Porque desde o começo Deus vai dizer assim, lá no Velho Testamento, ele vai dizer, olha, aquele que a alma pecar, essa morrerá. Não está falando de morrer, a alma não morre fisicamente. A morte é lá no lago de fogo. Lembra que nós estudamos em Apocalipse? No lago de fogo, que essa morte é para toda a eternidade. Ele não tem vida, mas terá tormenta, vai estar vivo, né? Mas terá tormenta. Então nós tínhamos uma dívida, então não tínhamos como pagar. Não tínhamos como. Não há nada que o ser humano possa fazer para que ele receba a salvação. Mas aí vem o dom gratuito de Deus. Jesus pega essa promissória e como se ele cravasse ela lá na cruz, ó, pá, cravou lá. Ou seja, com o sangue dele, ele paga a dívida que nós temos. E agora ele vai dizer assim, olha, vocês são justificados pela fé que vocês terão em mim. E o meu sangue purifica vocês de todo o pecado. Logo, se somos purificados do pecado,
nós temos paz com Deus. Temos agora a nova aliança para com Deus. Então Cristo, através do seu sangue, ele reconcilia o ser humano novamente com ele e com Deus, porque ele é Deus. Então é assim que nós recebemos a salvação. Tá certo? Qualquer pergunta, levanta a mão aí. Vocês estão conseguindo entender? Ou eu estou falando muito rápido? Tem hora que eu falo muito rápido, né? Então, Deus deu a vida e Deus tira a vida. Irmãos, o diabo não tem poder e autoridade para mandar ninguém para o inferno. Não tem. Inclusive, para matar, né? Porque Jó, ele tirou tudo. Tudo de Jó. Mas ele não recebeu o direito. Mas ele não pôde tirar a vida de Jó. Senão ele teria tirado. Exato, teria tirado. Então, é que nós temos assim, né? A gente sempre foi ensinado que Deus é amor e o diabo é maldade. Mas o que nós precisamos entender é que muitas maldades não é que Deus lança sobre nós e nós somos uns coitadinhos, nós somos um punhado de santinhos e Deus agora vem trazer maldade. Não. O ser humano é corrupto, o coração do homem é maligno, o coração do homem, ele pensa e age e planeja corrupção, ele planeja maldade em todo o tempo. Eu não lembro se é Provérbios que está escrito isso. Ele fala, em todo tempo o nosso coração maquina o mal contra o nosso semelhante. Nós não somos flor que se cheira, não, irmão. Nós deixamos essa maldade, essa malignidade, essa corrupção no nosso coração quando o Espírito Santo entra aqui. Aí a gente começa a buscar as coisas que são de cima. Lembra que nós lemos Colossenses capítulo 3? Portanto, buscai as coisas que são de cima, não as que são da terra. Porque as coisas terrenas, as coisas da carne, é só maldade contra o irmão. Adultério é o quê? É roubar a mulher do outro, é roubar o marido da outra. Isso não é maldade? Para quem roubou, não, né? Mas para quem foi roubado, é. Não é? Então isso é maldade, é malignidade. E adultério é pecado, Deus condena. Então o coração do ser humano é assim. Todo o tempo ele está maquinando mal. Quando que ele deixa de maquinar o mal? Quando o Espírito Santo entra. E agora ele faz uma varredura. Ele tira tudo que não presta. Todos esses conceitos de maquinar o mal, ele encerra ali. E agora você começa a pensar como Cristo, a viver como Cristo, porque nós recebemos do Espírito Santo a mente de Cristo. E a mente de Cristo é fazer o bem. Então, quem tem poder para matar... outra coisa, para a gente entender legal. Eu não sei se os irmãos já tiveram algum estudo sobre isso, mas eu vou perguntar, não precisa levantar a mão para responder não, tá? Mas só verifique se você sabe. Quem foi que matou Jesus? Quem foi que matou Jesus? Cria-se uma ideia que... Tem até um cântico que diz assim, que o diabo e os anjos começaram a fazer festa no inferno, porque Jesus estava por morrer. Então eles planejaram, né? O diabo entra em Judas, planeja a traição, Judas trai a Cristo, Cristo agora é sentenciado, é levado diante de Pilatos, é levado diante do como é que é o nome lá? Pronto, esqueci. Herodes e Pilatos. Não é livre, é condenado à morte, morte de cruz. E aí os demônios começaram a preparar a festa. Opa, vai tirando os refri da geladeira aí. Pega o salgadinho porque Jesus vai morrer. E a hora que ele morrer a gente vai fazer festa. E aí diz que o diabo pega e mata Cristo. Essa é a ideia. Uma ideia que tiraram do inferno. Porque não é verdade isso aí. Não é verdade.
Quando Jesus está no Getsêmani, e ele está orando, que ele fala para os discípulos, olha, fica intercedendo aqui que eu vou um pouquinho mais para frente, por quê? Jesus sabia que eles não suportariam ver o que aconteceria com Jesus, porque o seu suor se transformou em sangue por causa da natureza, a carne de Jesus, a opressão foi tão grande, o estado de aflição de Cristo foi tão grande, que o suor, ele se transforma em gotas de sangue. E isso pode acontecer com um ser humano comum, pode, irmão, se ele entrar numa aflição tão grande quanto Cristo entrou. Tá certo? Então, quando Jesus começa a orar, e ele faz uma oração assim, Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. O cálice não é a cruz, como muita gente pensa. O cálice não é a cruz. Jesus não está falando assim, Pai, afasta de mim esse momento de morte. Porque se fosse isso, Jesus estaria com medo, Jesus estaria tremendo, estaria sendo aflito por concluir o plano da salvação. E nós sabemos que Deus julga as atitudes, Deus julga as intenções do coração antes da atitude. Então a intenção do coração de Cristo seria desistir de morrer na cruz. Mas não é verdade, porque a Bíblia vai falar de um tipo de cálice, não estamos falando da Santa Ceia, tá? Um tipo de cálice chamado cálice da ira de Deus. O cálice da ira de Deus será derramado logo após a vinda de Jesus Cristo no arrebatamento da igreja. Lembra de Apocalipse? A igreja sobe, o céu se abre, né? Jesus aparece, a igreja sobe, e em seguida começa o julgamento, e aí o juízo de Deus, o cálice da ira de Deus é derramado puro, sem nenhum tipo de mistura. Ou seja, vamos falar na nossa língua para a gente entender, toda a raiva, todo o ódio que Deus tem do pecado, Deus agora derrama sobre a raça humana que não é de Cristo, que não está com Cristo. Todos aqueles que não têm Cristo como Senhor e Salvador. Então agora essa ira vem, e é onde eles serão lançados no lago de fogo. Então Jesus estava naquele momento, quando ele está lá no jardim do Getsêmani, ele está sofrendo esta dor, esta aflição, esta angústia do cálice que será derramado no dia do juízo. Logo isso, você vê que não traz na alma de Jesus. A aflição está na carne de Jesus, porque o suor se transforma em sangue. Então Jesus não está falando, Pai, se possível, passa de mim essa morte de cruz. De forma nenhuma. Ele está dizendo, passa de mim a dor desse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade, porque não passou. Deus não tirou. Então Jesus sofreu toda a dor que a raça humana vai sofrer no dia do juízo. Jesus sofreu essa dor, essa angústia, essa aflição. E o diabo e os anjos estavam ali todos apreensivos em cima de Jesus. Por quê? Porque eles sim tinham a intenção de fazer Jesus desistir. Porque eles sabiam que a partir do momento que Jesus vai na cruz e Jesus morre, ele vai concluir o plano de Deus, e aí ferrou para o lado do diabo e dos seus anjos. E é o que acontece. Então não foi o diabo. Ah, mas temos base bíblica para afirmar isso? Claro! Isaías 53 é uma das mais importantes. 53 ou 55? Ele foi ferido pelas nossas maldições, o castigo que nos traz a paz estava sobre eles, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todavia, quis Deus esmagá-lo, amassá-lo, remoê-lo por causa das nossas dívidas, dos nossos pecados. Então, Cristo sofreu no período do Getsêmani até a cruz o preço dos nossos pecados. Dos nossos pecados. Tá certo? Então é por isso que ele sofre tudo isso. Então quem fez isso foi Deus, foi o Pai. Em outro texto vai dizer assim, aquele que nem mesmo seu filho poupou. Já leram isso? Antes o entregou
para morrer por nós. Tem poder e tem autoridade e quer que nós recebamos a Cristo como Senhor e Salvador, para que nossos pecados sejam perdoados e sejamos redimidos diante do nosso Deus. Então, todo o plano é de Deus. Foi Deus que amassou Jesus, foi Deus que matou Jesus. Porque, agora, vamos lembrar uma coisa. O que acontece no Novo Testamento é para sentenciar algumas simbologias que aconteceram no Velho Testamento. Temos essa simbologia? Temos. Lembra quando Deus fala para Abraão matar Isaac? Abraão, pega o seu filho Isaac, sobe no monte e lá você vai oferecer Isaac como sacrifício para mim. Abraão pega o menino, pega a lenha, pega o cutelo, pega o fogo, prepara tudo e vai. Abraão não questiona, não reclama, não fala nada com Deus, ele continua. Por isso que ele foi justificado pela fé que ele teve no Senhor. Porque quem tem fé não duvida. Em nenhum momento Abraão duvidou. Aí ele fala para os moços que estão com ele, olha, vocês seguram um pouquinho aqui no pé do monte, e eu e o menino vamos subir até lá. E logo retornaremos. A palavra de Abraão é retornaremos. Eu e o menino vamos retornar. Ele sabia que Isaac não morreria. O que ia acontecer, ele não sabia. Mas ele sabia que Deus não ia matar Isaac, pelo fato que Isaac era a promessa de Deus. E ele sobe, ele leva, o menino ajuda, e lá ele monta o altar, ele coloca toda a lenha. Não é? Aí o menino pergunta, pai, estou vendo tudo aqui, mas cadê o cordeiro? Deus proverá para si o cordeiro. Ele não fala que é o menino, ele fala, Deus proverá para si o cordeiro, que será imolado. Mas ele faz o que Deus mandou ele fazer. E ele pega o menino, ele amarra o menino, e ele coloca o menino sobre a lenha. E aí ele pega o cutelo, ou o facão, e ele vai matar Isaac. Quando ele levanta a mão, aí o anjo de Deus brada no céu e diz, Abraão, não faça tal coisa. Porque agora foi provado que você teme ao Senhor, que a tua fé está no Senhor. E Abraão olha do lado, um bezerrinho lá, né? O cordeiro. Não, o cordeiro. Bezerro. Bezerro é de boi, né? O cordeiro. Estou pensando no churrasco, irmão, por isso. Então, e aí nós sabemos da história, né? Que ele pega e sacrifica e volta com o menino. Então ele não matou, mas simboliza o quê? Que o pai entregou o filho, levou o filho para ser morto. E Deus faz isso com Cristo, levando ele na cruz, e ele morre como sacrifício de um cordeiro mudo, um cordeiro santo, um cordeiro puro. Ele morre para perdão dos nossos pecados. Tá certo? Então é desta forma aí. Vamos lá então. Perdi onde eu estou aqui. Aqui. É claro que não. É claro que não. Oi? De maneira nenhuma. Do contrário, como Deus julgará o mundo, se ele não trouxer ou aplicar a sua ira por causa do pecado? E se a minha mentira faz com que aumente a verdade de Deus para a sua glória, por que ainda sou condenado como pecador? Então, a mentira que o homem conta, como se ele pudesse fazer alguma coisa para a salvação, ela perde o efeito aqui nesse texto quando diz que o Senhor, ele nos traz a ira do pecado do ser humano, ele será condenado do pecado por causa da glória de Deus. Então Deus, Paulo está dizendo assim, Deus de maneira nenhuma será injusto por aplicar a condenação para aqueles que pecaram, porque é uma desobediência. E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos? Pratiquemos o que é mal, para que nos venha o que é bom. A condenação desses é justa. Então tem pessoas, nós falamos no começo, tem pessoas que falam assim, não, vamos pecar,
para que o sangue de Jesus purifique a gente do pecado e a gente vai estar de boa. Não, eles serão condenados, eles serão jogados no lago de fogo por causa do pecado que cometeram. E isso não é injustiça da parte de Deus, como muita gente diz. Mas sim a justiça de Deus é aplicada desta forma. Que se conclui, versículo de número 8, né? Temos nós alguma vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um sequer. Então a colocação que Paulo faz aqui é a respeito que nenhum ser humano, lembra que nós falamos na semana passada também, não há ninguém que queira Deus, irmão. A gente fica assim, mas se fulano quiser aceitar Jesus, aceita. Não, ninguém quer. Não há ninguém que queira Deus. Todos estão debaixo do pecado. E o pecado, a Bíblia diz que um abismo vai chamar outro abismo. A ideia é pecar, pecar, pecar e pecar. A carne quer viver por pecar. Mas a graça redentora de Deus, através de Cristo Jesus, pelo seu sangue, alcança aqueles que são eleitos de Deus, aqueles que são escolhidos de Deus. E aí a palavra de Deus chega até o seu coração, que foi o que aconteceu com a gente. Alguém falou da palavra de Deus. Através dessa palavra, o Espírito Santo entrou no nosso coração. Entrando no nosso coração, ele traz agora a salvação, o perdão dos pecados, através do sangue de Jesus Cristo. Isso chama-se graça redentora na nossa vida. O plano é de Deus, a atuação é de Deus. Deus opera na nossa vida, tanto o querer quanto o efetuar. Nós não temos participação nisso. É só de Deus. Por isso que na reforma que Martinho Lutero faz lá no passado, né, ele vai cravar ali na porta da igreja umas mudanças, e porque todo mundo falava, olha, se você fizer certas penitências, você alcança a salvação. Se você der um dinheiro para a igreja, né, você compra um terreno no céu, você alcança a salvação. Então você tem que fazer 10 penitências, 30 penitências, e aqueles rituais malucos, para você ser salvo. Aí Lutero olha a palavra de Deus, entende a palavra de Deus, e ele diz, só a Escritura. É só Cristo, é só a Escritura, é só a palavra de Deus. Não tem nada além disso que nos traz salvação. Tá certo? Então Jesus, ele foi cravado na cruz por causa disso. Eu quero parar aqui um minuto. Quando finalizamos aqui, não há nenhum sequer que quer o bem, que quer a Deus. Vamos falar a respeito lá da serpente? Por que Deus manda Moisés levantar uma serpente? Livro de Números, capítulo de número 21. A partir do primeiro versículo, diz assim, olha, o rei cananeu de Arade, que habitava no Neguebe, ouviu que Israel vinha pelo caminho de Atarim. Ele atacou os israelitas e levou algum deles cativos. Isso acontecia muito, não é? Então Israel fez um voto ao Senhor, dizendo, se de fato entregares este povo nas minhas mãos, destruirei totalmente as suas cidades. Isso foi uma proposta do povo de Israel para Deus. Senhor, se o Senhor nos ajudar a vencer esses caras que estão guerreando contra a gente, então a gente vai destruir todos eles. Porque lembra que nós falamos que o povo de Israel tinha uma mania de não cumprir a ordem de Deus? É para matar todo mundo, ele pegava e guardava as mulheres, guardava os animais, saqueava a cidade, guardava os ouros. Tinha umas nações que o Senhor falava que podia pegar, outras ele falava assim, extermina tudo, põe fogo nessa cidade, que é uma cidade maldita. E o povo fazia errado. E sempre que erra, sempre que peca,
tem consequência. E a consequência é negativa. Então tá, o Senhor ouviu o pedido de Israel e lhes entregou os cananeus. Os israelitas os destruíram totalmente, tanto eles como as suas cidades. E aquele lugar foi chamado de Horma. Então os israelitas partiram do Monte Hor pelo caminho do Mar Vermelho, para rodear a terra de Edom. Mas o povo se tornou impaciente no caminho. Talvez a sua tradução está diferente aí, né? Mas ele diz, o povo perdeu a paciência. Até quando que a gente vai ficar andando? E eles começaram a falar contra Deus e contra Moisés. Já tinham passado pelo episódio do bezerro de ouro. E não aprende nunca, não é? Então, ele diz assim, falou contra Deus e contra Moisés, dizendo, por que vocês nos tiraram do Egito, para que morramos desse deserto, onde não há pão nem água? Já estão... Irmãos, olha como é terrível. Imagina, principalmente as mães que gostam muito de fazer isso, né? Prepara com carinho o almoço ou o jantar. Ai, meu filho está chegando da escola, do trabalho, da faculdade. Eu vou até fritar o bife na hora que ele estiver chegando, para ele comer aquele bife quentinho, né? Bem preparadinho, bem temperadinho. Aí você faz tudo isso e o teu filho diz assim para você, já estou enjoado dessa comida ruim que você faz. O que você faria? Nós sabemos que Deus sustenta o povo no deserto pelo maná. Todo dia, não é isso? Todo dia caía maná do céu para alimentar o povo. O que eles falaram? Nós estamos enjoados dessa comida que Deus nos dá. Essa comida ruim, esse maná ruim. Lá no Egito, o que eles comiam? Pão embolorado. Nos últimos tempos deles no Egito, comiam isso. Pão embolorado, pão estragado. Porque os egípcios estavam fazendo eles passar maus bocados. E eles falam que a comida de Deus é ruim. Então, Deus, ouvindo isso, o que Deus fez? Enviou no meio do povo cobras venenosas. Apareceu cobra de tudo quanto é lugar do chão e começou a morder o povo. E o povo começou a morrer. Porque no deserto você não tem para onde correr, correto? Começa a brotar do chão pequenas serpentes e picar o povo. E o povo agora começa a morrer. Só que o povo, dessa vez foi ligeiro. Então o povo foi a Moisés e disse, nós pecamos, Moisés, porque falamos contra você e contra o Senhor Deus. Ore a Deus agora, pedindo que tire de nós as cobras. E Moisés orou. E o Senhor fala para Moisés assim, olha, faz uma serpente de bronze e coloca ela, levanta uma haste, que é o sinal da cruz, uma haste. Colocou um pau assim, pregou outro assim e pendurou a serpente lá, uma serpente de bronze. Cadê? Isso. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés então fez uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Quando alguém era mordido por alguma cobra, se olhava para a serpente de bronze e ficava curado. Tá certo? Então olha só que interessante. O povo peca, o povo maldiz a Deus, falando que a providência de Deus é ruim. O povo estava indo para uma terra que Deus estaria dando a eles de presente. Porque eles são o povo de Deus, são chamados povo de Deus. E eles se revoltam, se iram, ficam bravinhos, E como mal agradecidos, eles agora blasfemam. Não blasfemam não, Mas murmuram contra Deus de uma forma agressiva. As serpentes começam então a morder. E Deus agora, então essa é a pergunta que a Renata fez. Por que Deus, se não quer que levante nenhuma imagem de escultura para ser adorado, por que Deus agora fala para Moisés levantar essa serpente? Então vamos para algumas verdades nessa passagem. Primeiro,
A serpente não foi levantada, não foi feita por Moisés, e levantada naquele palanque, naquela cruz, para que recebesse algum tipo de adoração. Deus não falou, olha, vocês vão olhar para a serpente, vocês vão adorar, vocês vão cantar um louvor para essa serpente. Não. A imagem daquela serpente também não inibiu que as serpentes continuassem picando o povo, mordendo o povo. Não inibiu. Eles continuavam sendo picados. Mas qual é o mandamento? Olha para a serpente. Ai, picou! Olhou para a serpente, não morre. É curado. E se bobear e outra serpente mordeu você, de novo, tem que olhar. Se não olhar para a serpente de bronze, morre. Bronze no Velho Testamento significa justiça ou juízo. Então, o juízo de Deus vem sobre o povo pelas pequenas serpentes e eles não perecem, não é concluído o juízo mortal na vida deles quando eles olham para a cruz, para a serpente que está na cruz. A segunda verdade disso é que o Senhor está fazendo uma simbologia. Por que Deus fala para isso? Para Moisés fazer isso? Porque Moisés está falando assim, olha povo, a serpente continua aí mordendo. Não está escrito isso no texto, irmãos. Eu estou colocando agora, tá? Tradução ismaelita. Olha, a serpente continua mordendo vocês aí. Mas foi levantado um semelhante à serpente que traz a vocês a cura. Então, quando vocês olham para aquela serpente, que é a simbologia dessas que estão mordendo vocês, vocês não vão morrer. O que é que ele está mostrando? As serpentes que estão mordendo por causa do pecado. Então, vamos classificar as pequenas serpentes como pecado. O pecado estava no meio do povo, o pecado continua mordendo o povo. E até hoje acontece o quê? O pecado continua mordendo a gente. O pecado continua vindo atrás da gente. O pecado continua a aterrorizar a nossa vida. E logo, Cristo vem e é levantado e crucificado lá. Da mesma forma que Deus mandou Moisés fazer, Deus faz com Jesus. Então, por que ele coloca o símbolo, a identidade da serpente, do pecado? Porque Cristo se fez pecador por nós. Então, nada mais é do que a amostra de Deus sobre como o povo será resgatado. Então, a serpente não tinha poder nenhum para curar. Deus enviou uma providência na mesma imagem do que assolava o povo. E hoje, a mesma imagem que foi Cristo crucificado, vertendo sangue, quem era crucificado? Aquele que era pecador. Então ele se fez pecador. Todo o nosso pecado foi colocado sobre o ombro de Jesus. Então, simbolicamente, ele agora passa a ser o pecador que nos tira o pecado. Quando nós olhamos para a cruz. Quando nós olhamos para a cruz, quando nós cremos em Jesus, então agora nós não morreremos mais. Continuamos sendo mordidos? Sim, mas não morreremos. Por quê? Porque a nossa vitória está quando nós contemplamos aquele que está na cruz, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém? Então é só uma tipologia que foi usada, viu, Renato? Não é que Deus mandou fazer uma imagem de escultura. E também não se faz nada disso, irmão. Deus mandou Moisés fazer unicamente aquela vez e ponto final, não teve outra coisa. Então olhou para a cruz, viu Jesus, então agora você não morre mais. Eles olhavam para a serpente que estava na cruz e não morriam, mesmo sendo picado. Tá bom? Nós já vamos parar por aqui, só quero ler um versículo, está no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14, que vai confirmar o que estamos falando aqui, tá? Pecado traz uma consequência.
E a consequência do pecado é juízo. Porém, é dada a oportunidade do arrependimento. E quando nós nos arrependemos, então nós alcançamos graça em Cristo Jesus e temos a salvação. Porém, a salvação ela está sempre numa condição do ser humano, é condicionada. Então, lá no passado, tinha que olhar para a serpente. Agora, aqui é para Jesus. Olha lá, versículo 14. Diz assim: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. É Jesus que está falando isso. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tá certo? Então agora veja bem, olha o conceito, o contexto que o João 3,16 entra. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Mas tão somente aquele que crê, aquele que olha, aquele que contempla Cristo. Tá certo? Lembrando que nós lemos em Romanos, nós lemos aqui sobre, no capítulo 3 está dizendo, ninguém quer a Deus, ninguém quer crer em Deus, ninguém quer crer em Cristo, mas o Espírito Santo traz na nossa vida a fé através da palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, porque nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus. Tá certo? Então é dessa forma que nós explicamos sobre a serpente no deserto. Tipologia de Jesus Cristo. Então já estava mostrando, olha, lá na frente, lá no futuro, será levantado um, que haverá um resgate final para a vida do ser humano. Todo aquele que crer. Tá bom? Deus abençoe nossa vida. Vamos parar por aqui. Continuamos, se Deus permitir, na próxima quarta-feira. Lembrando que terça-feira que vem é o dia 12, é o dia da nossa festa, né? Com as crianças. E peço aos irmãos que continuem divulgando para que a gente tenha uma festa abençoada aqui com todas essas crianças aqui do distrito de Tibiriçá. Tá bom? Ah, sim. Irmãos, se alguém de vocês, as meninas aí que são inteligentes e tal, precisamos perguntar para a Alessandra também, se alguém de vocês souber, sabe aquele arco que a gente faz e enfeita com bexiga? Então a gente gostaria que fosse feito. Ver o que precisa para, claro, né, além da bexiga. Precisa que faça. Eu acho que é com cano PVC que faz, não é? Sei lá, acho que é. Cano de água PVC, né? Você pega ele e entorta. Então vamos providenciar isso, mas é necessário que alguém faça, tá bom? Então aí quem puder, por favor, nos avise e a gente vai procurar fazer para deixar bem enfeitadinho, bem bonitinho para essa festa com as crianças. Tá bom? Vamos ficar de pé e vamos adorar ao Senhor, orando a Ele, agradecendo por tudo que Ele fez pela nossa vida. Quer orar, irmã Maria? Então, por favor. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Te louvamos, te glorificamos e te agradecemos por essa oportunidade que nos dá. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Faz assim. Que o grande amor de Deus Pai e a graça redentora e salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do seu Espírito Santo seja sobre a nossa vida, hoje e para todo sempre. E juntos vamos dizer... Amém. Está encerrado em nome de Jesus. Até a próxima, se Deus permitir.
Fiquem com Deus e tenham uma boa noite.